Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Eu queria saber se existe pastor na igreja. Aí depois outra pergunta sobre as pastoras. Existe isso aí, que eu estou em dúvida. Que eu pulei tanta igreja e não estou ainda firme. Na igreja verdadeira, na Bíblia, irmã, por favor sentar, porque a resposta será meia hora, né? Por causa da amplidão da pergunta, né? Sobre pastor, e sobre pastor homens ou pastor mulher. Isso é um tópico que, se nós vamos falar sobre isso completamente, vamos gastar 1h30. Mas eu vou cortar a pergunta. Primeiro, a palavra pastor somente é aplicável ao nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra pastor é digno somente para nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem pastor na igreja, isso não é título, mas função, né? Um homem pode funcionar como pastor, mas o título de ser pastor pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 24, 25. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque ereis desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O pastor e bispo das nossas almas é a mesma pessoa que, de acordo com o apóstolo Pedro em 24, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, né? Para que, mortos para os pecados, ele morreu. Como pastor, ele deu a sua vida para as ovelhas. Vamos provar isso. 10:2 de João. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que significa? Vamos continuar. A este o porteiro abre. O pastor, o porteiro abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. O pastor é ouvido pelas ovelhas. E eles, o pastor, chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora, todas as que lhe pertencem, vai adiante deles. O pastor vai adiante das ovelhas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, a voz do pastor. Depois, mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. As ovelhas não conhecem a voz dos estranhos, somente um pastor, né? Ele conhece. Depois, Jesus próprio lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Esta é uma parábola sobre o pastor e as ovelhas. Agora, qual é a explicação da parábola? Vamos continuar em 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Lembrem, né? Ele apresentou a si mesmo como a porta das ovelhas. Mas, mais tarde, ele diz, 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e será pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Ele diz, no Senhor Jesus Cristo é a porta e Ele mesmo é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor legítimo é pronto para dar a si mesmo ou a vida dele para as ovelhas. Mas o que é mercenário não é pastor. De quem não são as ovelhas? Vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e eles me conhecem. 15. Assim como o Pai me conheceu e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Essas também me importa conduzir. Eles ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. A verdade é, todas as ovelhas têm um só pastor. Um só pessoa que é digno de ser chamado pastor. Quem é esta pessoa? A pessoa que deu a vida para as ovelhas não é mercenário. Não é operando, trabalhando Pelo dinheiro, pelo dinheiro o lucro, o salário, né? O bom pastor é o mesmo dono das ovelhas, é pronto para dar a sua vida pelas ovelhas. Isso aconteceu na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler prova na Bíblia. Em 15:24 de Mateus. Vamos ler. Respondeu-lhes ele, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os homens como ovelhas, né? Vamos provar isso em Ezequiel 34:31. Vamos ler. Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. As ovelhas são homens. Comparando a um rebanho que tem somente um pastor digno de ser chamado pastor. Lembrar isso, irmãos. Cristo é a única pessoa que pode adquirir o título como um pastor de todas as ovelhas. Né? Porque He is the only one who offered his life for the ovelhas. Porque ele é o único que ofereceu sua vida pelas ovelhas. Sim. Por isso isso é espanhol. Isso é muito complicado para mim. Falar em espanhol ontem, falar em português agora, falar em Tagalog nesta manhã, falar em muito... perdoa. Isso. Em português é isso. Eu esqueci o que quer dizer. Por causa disso. Né? Agora, o pastor, digno de ser chamado pastor, é o pastor que deu sua vida pelas ovelhas. As ovelhas são homens, né? Diz o Senhor. E o primeiro rebanho que ele pastoreou é os israelitas. Vamos voltar em 15:24 de Mateus. Respondeu-lhes ele, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiramente, a obrigação de nosso Senhor Jesus Cristo
Pai enviou ele para as perdidas ovelhas na casa de Israel. Né? Agora, somente para israelitas? Aqui no Brasil precisamos outro pastor? Vamos ler 15:52 de João. E não somente pela nação, Não somente para israelitas, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. não somente para os israelitas, mas também para congregar, como o pastor congrega as ovelhas, onde? Num só corpo. Os filhos de Deus que estão dispersos, espalhados, né? Tem aqui no Brasil, nas Filipinas, Japão, em todos os lugares do mundo. Por isso, o mandamento do pastor aos seus colaboradores é: ide, fazei discípulos de todas as nações. Porque os servos de Deus, as ovelhas, é espalhado em todo o mundo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ou ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis aqui que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, o mandamento de único pastor é para os colaboradores dele, é funcionar como também pastor, mas não para dar a eles a honra de ser chamado pastor, mas a função do pastor, porque tem somente único pastor, de acordo com a Bíblia, de nossas almas, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a pergunta do irmã Maria é sobre pastor, né? Temos informação agora biblicamente falando que o pastor digno de ser chamado pastor é nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor de todas as ovelhas, porque ele diz em 10:16, e nós vamos voltar, 10:16 diz: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Não somente em Israel. Fora de Israel, ele tem ovelhas também. Essas, as ovelhas, também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, a voz dele, do pastor. E haverá um rebanho e um pastor. Somente temos um pastor. Israelitas, fora de Israel, temos um pastor. Mas ele deu a função para os homens, para funcionar como pastor, mas não a título de pastor. Vamos ler 4 de Efésios, versículo 11. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Ele deu uns como apóstolos. Por quê? Porque ele deu a função como apóstolo. Ser apóstolo é função. Lembre, irmãos, apóstolo não é título para homens. É função, é para homem, mas não é título. Porque o legítimo título de ser apóstolo é nosso Senhor Jesus Cristo. 3:1 de Hebreus. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus é o apóstolo. Ele pode dar para um homem funcionar como apóstolo, porque o original apóstolo é nosso Senhor Jesus Cristo. O sumo sacerdote é nosso Senhor Jesus Cristo também. Toda honra pertence a Ele. 1:18 de
Colossenses. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Toda honra e preeminência pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele é o apóstolo, ele é o pastor, ele é o sumo sacerdote, ele é o bispo também, né? De novo, Pedro, vamos ler. Porque ereis desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Ele é o original bispo, original apóstolo, original pastor. Todas estas honras ou preeminência pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele deu aos homens como apóstolo, como bispo, como pastor, não a título, mas a função. Vamos provar que o que ele deu é a função, não a título. Atos, capítulo 1, 21, vamos ler. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para tomar o lugar neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Quando eles está escolhendo substituto para Judas Iscariote, os apóstolos oraram a Deus Pai. Eles disseram, os apóstolos disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para tomar o lugar neste ministério, não o lugar neste título, né? Lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Por isso, o apostolado que pertence ao homem é ministério, uma função, não o título. Pode funcionar como apóstolo, bispo, pastor, mas o título pertence e permanece ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele deu como apóstolo, profeta, etc., etc., é a função. Como eu, irmãos, na Igreja de Deus Internacional, eu funciono como pastor, né? Como mestre. Mas, para tomar o título de ser mestre, é proibido. Proibido. Porque o título de ser mestre pertence somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler 23:8 de Mateus. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Mesmo que eles, os apóstolos, funcionam como mestres, porque um dos dons é ser mestre da igreja. Vamos provar, antes de deixar este versículo, vamos provar que ele está funcionando como mestres, né? 4:11 de Efésios. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Ele deu dons como mestres, mas não a título. Por quê? Voltamos em 23:8. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Os apóstolos, ele diz aos apóstolos:
não queríais de ser chamado Rabi. A palavra Rabi em hebraico é mestre. Por quê? Um só é digno de ser chamado mestre de todos os cristãos. Unicamente nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pode funcionar como mestre, como eu. Funciona como mestre dos membros da Igreja de Deus Internacional. Pero para tomar a título de ser mestre é proibido. Um só, ele diz, um só é o vosso mestre. 1:4 de Judas, vamos ler. Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus, e negam o nosso único mestre e Senhor, Jesus Cristo. Único mestre e Senhor Jesus Cristo. Quem é o único mestre? Digno de ser chamado mestre, com o título de ser mestre único no Senhor Jesus Cristo. Qualquer homem que vai tirar ou tomar para ele o título de ser mestre, está negando nosso Senhor Jesus Cristo. É ruim. Aqui no Brasil, tem muitos pastores, né? Os membros chamaram o caro pastor, o reverendo pastor, o reverendíssimo pastor. Eles sou feliz de ser chamado pastor. Todos eles são anticristos. Todo homem que toma título de ser pastor, apóstolo, mestre, são anticristos, negando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, a verdade é, homem pode funcionar como mestre, como pastor, né? Como bispo. Outros dons pode, mas tomar para ele mesmo, tomar o título que pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo é proibido pela Bíblia, irmãos. Agora, tem pastor mulheres? Cristo nunca é mulher. O pensamento do Pai Todo-Poderoso não permite à mulher tomar a função dos homens. Não. 2:11 de 1 Timóteo. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Precisa explicação, irmãos? Aqui tem bispa. A mulher do apóstolo aqui, a mulher dele é bispa. Porque ele é bispo. Na Bíblia não tem bispa, irmãos. O que está na Bíblia é bispo, não bispa. A Bíblia tem apóstolo, mas não tem apóstola. Não. Por quê? Qual é o princípio de Deus Altíssimo para seu povo? 1 Reis 9:4. Vamos ler. Ora, se tu andares perante mim como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com equidade, fazendo conforme tudo o que te ordenei, e guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças. Deus está falando ao Salomão, né? Se tu andares perante de mim como andou Davi, teu pai, com interesse de coração, com equidade, fazendo conforme tudo o que te ordenei, e guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças,
então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a teu pai Davi, dizendo: não te faltará homens ou varão sobre o trono de Israel. Deus quer que para sempre o povo dele é liderado por homem ou varão, não mulher. Porque tem risco para o povo de Deus de ser liderado por uma mulher. Eu não tenho algo contra a mulher, porque eu amo minha mãe. Eu amo o mãe da irmão Daniel. Meu irmão Daniel é meu sobrinho. A mãe dele é minha irmã mais nova, né? Por isso, eu não tenho algo contra uma mulher, né? Mas o que eu tenho é o ensinamento da Bíblia. Está aqui, que Deus quer sempre a seu povo de ser liderado por um homem ou varão. Porque tem risco quando uma mulher está liderando o povo de Deus. 3:12 de Isaías. Vamos ler. Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores, e mulheres dominam sobre eles. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Quando uma igreja ou um povo é liderado por uma mulher, o que a aviso de Deus é: ah, povo meu, os que te guiam como mulheres te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Por isso Deus pronunciou a Salomão e Davi: não faltará varões que vai assentar no trono de Israel. Isso Deus repetidamente falou na Bíblia. Vamos outro em Jeremias. Vamos ler. 33. Pois assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. O povo de Deus será liderado por varões ou homens de Deus. Por isso, quando nosso Senhor Jesus Cristo escolheu os líderes da primeira igreja, no primeiro século, Ele chamou somente varões. Os 12 apóstolos são varões. Não tem apóstola. Né? Não tem bispa na Bíblia. Né? Entendeu, irmã? Eu quero completar, mas precisamos mais 1 hora para completar tudo, né? Mas você entende agora, irmã Maria? Eu entendo bastante. Obrigada. Graças a Deus. Deus abençoe, irmã Maria. Amém.